O extra da novela capítulo 223. 20f. Meu nome é Kim Chun-dong. O homem que se parecia comigo falou enquanto olhava para mim. Eu não podia estimar a profundidade de seus olhos. Kim Chun-dong. No momento em que ouvi esses três personagens, foi como se eu tivesse sido atingido na cabeça por um martelo. Eu tinha que dizer alguma coisa, mas não podia. Todos os tipos de pensamentos giravam dentro da minha cabeça antes de desaparecer. Enquanto eu permanecia sem expressão, o outro eu falou primeiro. E quem é você? Era uma pergunta que eu poderia responder facilmente. Eu era, sem dúvida, Kim A-jin. Mas Kim A-jin não deveria existir neste mundo. Afinal, eu era um irregular que assumiu a vida de Kim Chun-dong. Eu não acho que você seja eu. Essa frase me acordou friamente. Indicava claramente que o doppelganger estava ciente de que era um doppelganger. Vocês sabem em que situação estamos. Traço. Ele fechou a boca e os olhos em silêncio. A julgar por essa reação, parecia que eu estava certo. Claro, isso não mudou o fato de que tivemos que lutar. Mas antes disso, eu queria perguntar a ele algo mais comum. Ei! Ao me ouvir, ele abriu os olhos. Nos olhamos com os mesmos olhos. O que você fez ontem à noite? Parecia que ele não esperava essa pergunta e quando ele inclinou a cabeça. Depois de pensar um pouco, ele soltou um gemido e apertou a têmpora. Traço. Não consigo me lembrar. Uma parte da minha memória está bloqueada agora. É isso? A razão pela qual eu perguntei a memória da noite passada foi simples. Se Kim Chun-dong era realmente Kim Chun-dong, então a noite passada para ele deveria ter sido 5 anos atrás. Mas por algum motivo estranho. De repente, ele começou a examinar seu corpo. Ombros, mãos, rosto, barriga, pernas. Tocou-se e experimentou várias poses antes de arregalar os olhos. Sinto que meu corpo está mais forte do que antes. Ele provavelmente estava falando sobre o tempo antes de eu vir a este mundo. Nesse caso, como era o Kim Chun-dong normal. Eu queria falar mais com ele. Você? Então. Eu quero perguntar, o que você queria fazer? Você teria entrado no clube em breve. Você não tinha um objetivo ou algo assim? Não sei. Felizmente, Kim Chun-dong foi cooperativo. Ele parecia frio e sombrio por fora, mas era quente e gentil por dentro. Considerando o trabalho voluntário que ele fazia regularmente, não era tão surpreendente. Na época, havia algo. Algo que eu queria. Algo que você queria. Não me lembro bem. Uk. De repente, ele agarrou a cabeça e se ajoelhou de dor. Ao que parece, uma severa restrição foi imposta a ele quando foi convocado para este lugar. Soltei um suspiro e olhei para o céu. Porque a Torre do Desejo colocou Kim Chun-dong na minha frente. Eu sabia o porquê, mas eu queria ignorá-lo. A torre não me reconheceu como um ser deste mundo. Você sabe por que está aqui? Eu faço. Está escrito na minha frente. O que diz? Kim Chun-dong deu um sorriso frio. Diz que posso substituí-lo se o matar. Que eu, o doppelganger, possa me tornar o verdadeiro. Arrepios subiram no meu corpo, mas mudei de assunto rapidamente. Isso não. Essa não era a pergunta que eu queria fazer. Estou perguntando como você se tornou eu e como me tornei você. Traço. Kim Chun-dong não disse nada. No silêncio espesso, olhamos um para o outro. Nossas aparências idênticas se refletiam em nossos olhos idênticos. Pronto, ele falou. Eu sei que você me substituiu. Com. Eu só faço. Naturalmente. Não é algo que eu possa explicar. Então o que você planeja fazer agora? Você vai me matar? Era uma pergunta afiada. No entanto, Kim Chun-dong manteve uma expressão calma e respondeu. Não quero viver matando alguém. Não era uma vida que eu queria continuar vivendo de qualquer maneira. Ao dizer isso, Kim Chun-dong riu inaudivelmente. Isso me tocou emocionalmente de uma maneira estranha. Não apenas me comoveu. Isso ressoou com minha própria alma. O efeito de tirar o fôlego que suas palavras tiveram em mim fez meus olhos se arregalarem. Aviso. A sincronização aumenta em 5%. Aviso. Sua sincronização com seu doppelganger está aumentando. Aviso. Uma parte das emoções do seu doppelganger flui para o seu subconsciente. Aviso. Se sua sincronização atingir um nível alto, pode causar efeitos colaterais perigosos. Eu balancei minha cabeça violentamente e afastei os pensamentos da minha cabeça. Eu me acalmei com uma respiração profunda,
Então olhei para Kim Chun-dong mais uma vez. Você. O sistema estava me dizendo que era perigoso, mas eu ainda tinha muitas perguntas a fazer. Talvez esta fosse a última chance de perguntar a ele, então eu tinha que resolver o maior número possível de minhas dúvidas. Você sabe sobre o incidente com Guo? Kim Chun-dong se encolheu ao ouvir essa pergunta. Eu faço. Com. É fácil. É um grande incidente que ocorreu no ano em que nasci. Achei que poderia ser uma vítima desse incidente, então investiguei. Kim Chun-dong deu um sorriso amargo. Menos 3 ou 4 anos atrás, descobri que havia algo grande escondido por trás daquele incidente. Mas mesmo sabendo disso, nada mudou. Não havia nada que eu pudesse fazer, já que não tinha poder nem dinheiro. SSSK. Ele pegou uma espada que carregava um anel afiado. De qualquer forma, temos que lutar agora. Estou preso ao sistema. Ao ouvir isso, levantei minha arma. Mas haverá um dia em que nos encontraremos novamente. Sério? Sério. Mas antes disso, faça-me um favor. Kim Chun-dong apontou sua espada para mim. Poder mágico de atributo de gelo ondulado da ponta da lâmina. Eu quero que você descubra. Eu silenciosamente escutei suas palavras. Traço. Como minha vida foi distorcida até este ponto, e quem causou a solidão completa que friamente rejeitou minha existência. Com isso, ele avançou suavemente. Meus arredores simultaneamente ficaram frios à medida que a temperatura do espaço despencou. Clique. O frio de arrepiar os ossos foi facilmente superado com a ajuda de Aether, e transformei a Desert Eagle em um rifle de assalto. Meu alvo era o espadachim na minha frente. Sob o mundo lento de Bullet Time, eu puxei meu gatilho para o dançarino Kim Chun-dong. 15F, navio abandonado de Genkelope. Por outro lado, a festa de Lin, a Land Kids, finalmente chegou ao 15º andar depois de muitas dificuldades. Embora o 13º andar fosse o único andar remotamente difícil, o problema realmente era aquele andar. Não dormir por 100 horas foi uma tarefa difícil para Lin, que normalmente dormia muito. Onde diabos é isso? O passado, no qual ela chorava como uma criança e desatou a chorar, tornou-se uma história sombria que ela baniu de sua mente. Agora de pé no convés da vasta nave espacial, Alien murmurou. Jin Seon, que estava ao lado dela, respondeu. Parece ser uma nave espacial de algum tipo. Bem, eu posso ver isso. Uma nave espacial que emitia uma vibe de filme SF. Por ser diferente dos outros andares, Alien não conseguiu se acostumar. Claro, ela também sabia que era estúpido buscar familiaridade em uma torre. De qualquer forma, vamos. Sim. A festa de Alien sempre teve a mesma formação. Na frente estava a menor, mas mais forte Alien, seguida por Jin Seon e Yeonga, então Shin Jong-ak no final. Eles caminharam lentamente enquanto observavam o cenário místico do 15º andar. Ah, certo, ouvi dizer que o grupo de Su limpou o 13º andar também. Jin Seon mencionou, como se ela tivesse acabado de se lembrar. Eles fizeram. Alien respondeu com um pensamento. Achei que eles estavam mais focados em proteger Crevon do que em escalar a torre. Acho que eles podem equilibrar os dois igualmente. Sim, e ouvi dizer que eles também mataram Quimera. O que realmente? Foi então que Alien finalmente mostrou uma pitada de surpresa. Em vez disso, o jeito que ela olhou para Jin Seon com uma carranca sugeria que ela estava infeliz. Sim. Este não é o segundo. Isso mesmo. A primeira calamidade a ser morta foi Pitum, morto pelo grupo de Black Lotus. A segunda calamidade a ser morta foi Medusa, morta pelo poder do Santo da Espada. A calamidade, Minotauro, foi a que Alien designou especificamente como seu inimigo, já que eles não foram capazes de resolver as coisas na primeira vez que lutaram. Claro, era mais correto dizer que ela perdeu. Afinal, Alien e seu grupo mal escaparam usando o pergaminho de retorno que Kim Ajin deu a eles. Mas na segunda vez que eles se encontraram, Alien ganhou com a ajuda do Divine Asher Jin Seon, Elfiri e Yong, IMER. Anger Management Suis, Shin Jong-ak. Como eles derrotaram Quimera? Bem, todos nós sabemos que Sword Gift é meio que uma trapaça. Sword Saint, a capacidade de cortar tudo e qualquer coisa. Era um presente de primeira linha que qualquer um desejaria. Enquanto Alien e Jin Seon conversavam, Yonga interrompeu. Ah, mas Fenrir é bem forte também. Você já ouviu antes, certo?
Como ele dizimou todos aqueles monstros com sua arma. Sim. Como ele conseguiu todas aquelas balas de qualquer maneira. Quem sabe? Ele tem um dom relacionado a armas, então ele não seria capaz de fazê-los com seu dom? Eu acho. Fenrir havia dizimado recentemente um campo inteiro de monstros em Crevon. Sua façanha daquele dia ainda estava sendo comentada na comunidade. Mas você está certo, Yonga, ele realmente é algo. Quem teria pensado que ele traria sua arma para a torre com um bilhete preto? Naquele momento. Krong. Um repentino som explosivo irrompeu, e criaturas de aparência estranha surgiram dos ladrilhos no chão. 1, 2, 3, 4. Havia pelo menos 20 deles. Alien cruzou os braços e franziu a testa. Eca, o que são esses caras? As palavras horrível e grotescos descreviam apropriadamente. Eles parecem ser nossos inimigos no 15º andar. A aparência deles é um pouco ruim. Jin Seon respondeu enquanto carregava seu poder mágico. Shin Jong-ak também levantou sua lança, e no momento em que Aileen estava prestes a ativar seu discurso espiritual, uma magia avassaladora disparou. Em um instante, o ambiente ficou branco, enquanto a neve soprava no ar. Era uma simples magia de gelo, mas seu poder não era nem um pouco simples. As criaturas alienígenas na frente deles se transformaram em esculturas de gelo antes de se quebrarem em pequenos pedaços de gelo. O que? Alien e o resto ficaram surpresos. Você está bem? Uma mulher correu até eles, gritando com urgência. Ficou claro que foi ela quem lançou a poderosa magia de gelo de amplo alcance. Mas quando ela viu Alien e os outros, ela congelou. É? Alien reconheceu o rosto da mulher. Medeia-se. Certo. Ela era a administradora do 3º andar, Medeia. Porque ela estava aqui não no Prestige. Enquanto Aileen estava tendo esses pensamentos. Ah! Medeia de repente gritou de forma frustrante. Então, ela olhou para Aileen e os outros, assustando-os. Droga, quando ele vai chegar aqui? Ela saiu pisando forte, gritando sobre algo incompreensível. Aileen e os outros observaram partir com pontos de interrogação acima de suas cabeças. 20F. Fora do Low Fordalia, estação do fim, saí depois de derrotar o Doppelganger. Nada mudou. Eu ainda era Qin Jin. Olhei para a arma na minha mão. Com isso, acabei de matar um homem que se parecia comigo. Você conquistou o julgamento de Doppelganger de 20F. Você obtém a orientação da névoa insensata como recompensa. Tome cuidado. Seus camaradas podem ter sido devorados por seus Doppelgangers. Tome cuidado. Você está atualmente com 7% de sincronização. Sincronização. Começou em 5%, mas subiu para 7% enquanto lutávamos. Eu não sabia exatamente o que causou o aumento ou o que exatamente fez. Mas ficou claro que pequenas mudanças aconteceriam dentro de mim à medida que a porcentagem aumentasse. Suspirei e levantei a cabeça para olhar a paisagem externa. A parte externa do 20º andar era uma estação de trem vazia. Sob uma escuridão espessa, uma ferrovia cinza se estendia infinitamente para a esquerda e para a direita. De pé neste vasto vazio, dei uma rápida olhada ao redor. Realmente não havia nada além de uma ferrovia. Kik. O som de uma porta se abrindo soou e uma voz familiar entrou em meus ouvidos. Onde diabos é isso? Era Cheok Junjeong. Seu corpo estava cheio de ferimentos, mas ele parecia extremamente feliz. Com um sorriso desabrochando, ele se aproximou de mim. Mais portas continuaram a se abrir. Jioa, Jan e Bo saíram nessa ordem. Todos eles haviam derrotado seus doppelgangers, mas meus olhos naturalmente caíram em Bo. Sua luta parecia ter sido a mais intensa, enquanto ela se encostava na parede da estação e ofegava. Desviei meu olhar dela e encarei a estação vazia mais uma vez. Logo, um alerta do sistema apareceu. Bem-vindo à área residencial do 20º andar, estação do fim. O que? Área residencial? Cheok Junjeong franziu as sobrancelhas. Este lugar é uma área residencial? Assim que ele disse isso, as luzes se acenderam na estação. Nossos arredores se iluminaram, revelando lojas, pousadas, bancos e uma bilheteria que estavam escondidas na escuridão. Oi, Qin Jin, parece que primeiro teremos que ir à bilheteria. Eu balancei minha cabeça. Esta estação foi o início da porção final da torre. A compra de um único bilhete não foi suficiente para nos deixar embarcar. O trem tem que chegar aqui antes que possamos entrar nele.
Deve haver muito tempo antes disso. Oh sim. Pergunte ao sistema. O trem dessa estação funciona em intervalos de 3 meses. Faltam 61 dias, 16 horas e 33 minutos para a chegada do próximo trem. Pelo menos 100 convidados devem estar presentes para embarcar no trem. Acabei me surpreendendo com as informações do sistema. A última condição, exigir pelo menos 100 convidados, era algo que não existia na história original. Bem, não foi a primeira ou segunda vez que algo assim aconteceu. Para mim, havia outra coisa que era mais importante. Olhei para o chefe. Ela estava longe de mim quando ela saiu pela primeira vez, mas ela chegou perto de mim antes que eu percebesse. Olhando para o lado de seu rosto, eu ponderei. No passado, quando perguntei sobre o incidente de Kim Chun-dong, Io Leonha disse que foi o chameleon Trollp que matou seus pais. Além disso, o esboço que ela mostrou da pessoa que admitiu Kim Chun-dong no orfanato parecia claramente Boss. Nesse caso, Boss deve ter uma ideia de quem no chameleon Trollp matou os pais de Kim Chun-dong. Naquele momento, Boss olhou para mim. Ela parecia ter sentido meu olhar acalorado, enquanto colocava o cabelo atrás da orelha e inclinava a cabeça. Chefe. Ouvindo minha voz séria, Boss soltou uma tosse seca e respondeu. O que há de errado? Olhei para Boss e continuei. Parece que não podemos subir mais por enquanto. Pode não ser uma discussão que precisávamos ter agora. Na verdade, definitivamente não era. Mas talvez por causa dessa sincronização que o sistema mencionou. Ou talvez por causa do pedido de Kim Chun-dong. Podemos conversar a sós por um momento. Eu não podia esperar. O extra da novela capítulo 224. Período de preparação. 20F. Estação do fim. Podemos conversar a sós por um momento. Eu disse a Boss, incapaz de esperar mais. Boss inclinou a cabeça com um olhar curioso no rosto. Sobre o quê? Eu não respondi, mas Boss assentiu mesmo assim. Ok, fale. Aqui não. Venha comigo por um segundo. Por quê? Eu agarrei seu pulso antes que ela pudesse continuar. Os olhos de Boss se arregalaram por um segundo. Enquanto ela olhava fixamente para seu pulso capturado, eu a puxei para o café. Espere, você está... Uma suspeita desnecessária parecia ter passado pela cabeça de Boss. Eu não sou o doppelganger. De qualquer forma, cheguei ao café próximo com o Boss. Pagamos o assento e nos sentamos em uma mesa, um de frente para o outro. Estávamos finalmente sozinhos no café, mas Boss ficou em silêncio. Eu também não conseguia falar facilmente. Mas se eu não parasse minha curiosidade hoje, minha suspeita só se multiplicaria como células cancerígenas. Como tal, fui direto ao ponto. Chefe, você gostaria de um pouco de café? Ou não? As circunstâncias não estavam certas. O momento também foi ruim. Preciso estabelecer algum tipo de fluxo em nossa conversa para convencer Boss a responder. Caso contrário, quem no mundo responderia com sinceridade a uma pergunta tão abrupta? Café. Sim, é o meu deleite. Eu me forcei a sorrir e tirei uma mecha de cabelo, que estava molhada do meu suor, da minha testa. Eu gostaria de um americano. Ok, eu vou pedir isso. Abri a janela de pedidos automatizados na mesa e pedi um americano. Então eu continuei imediatamente. Ah, isso mesmo. Chefe, que recompensa você recebeu por derrotar seu doppelganger? Boz olhou para mim com desconfiança e respondeu brevemente. Orbe da especulação. Oh, sério? O que isso faz? Eu não estou dizendo. Por quê? Você vai me pedir para dar a você? Ah, quando eu alguma vez. KHMM. Bem, eu levei todos os primeiros prêmios que ela ganhou do torneio marcial. Eu até tomei a poção de emoção, um item que Boss realmente não queria dar, através de um raciocínio forçado e falho. De qualquer forma, nos 45 minutos seguintes, continuei a falar sobre coisas não relacionadas e nunca cheguei ao ponto, esperando pela próxima oportunidade. Eu era tão idiota. 83F, parede leste de Crevon. Depois que a porta do nono andar se abriu, hordas de monstros invadiram Crevon dia após dia. Os jogadores conseguiram segurá-los até agora, mas à medida que a guerra se prolongava, vários deles começaram a sair de Crevon para escalar a torre. Como resultado, o alto escalão da família real de Crevon estava em perigo com o estado enfraquecido de suas forças. Mas na batalha de defesa de hoje, um novato de repente ganhou destaque.
Ela era extremamente habilidosa, a tal ponto que a palavra Roque não combinava com ela. Por quanto tempo você pode manter sua convocação? Esta pergunta era do inquieto ministro da Defesa de Crevon. Ele apontou para uma criatura parada firmemente além das muralhas do castelo. A invocação, que parecia uma tartaruga, parecia uma montanha, e sua pele cinzenta e robusta era dura como uma rocha. A tartaruga estava bocejando languidamente agora que a batalha havia acabado, mas durante as lutas, era de fato mais ágil do que qualquer outra pessoa. Às vezes, ele atacava os inimigos com seu corpo gigantesco e destruía sua formação. Outras vezes, ele abria bem a boca e lançava um sopro de gelo que congelava todos os inimigos. Uma convocação tão poderosa deve ser difícil de manter por muito tempo. Se certas condições forem atendidas, ele pode ficar de fora permanentemente. Ain respondeu levemente. Através de esforços constantes, treinamento e meditação, ela recuperou metade de suas habilidades e já podia convocar uma fera convocada de alto nível. Permanentemente. Mas o ministro da Defesa não ousou acreditar em suas palavras com tanta facilidade. Crevon tinha 7 academias de magos que funcionavam de forma semelhante às torres mágicas da Terra. Poucos jogadores já haviam sido admitidos nelas, e ele sabia que invocação era um campo de magia muito atrás dos tempos modernos. O que eu quis dizer foi que, se você puder colocar uma pedra de mana perto da tartaruga negra com a qual eu possa me conectar, posso mantê-lo fora o dia todo. Tartaruga negra, assim como o dragão Azure, foi um dos 4 guardiões cardeais da mitologia oriental, e uma criatura mítica classificada no meio entre as bestas convocadas de alto escalão. Embora fosse o membro mais fraco dos 4 cardeais guardiões, era um amigo próximo de Ain desde que ela o convocou pela primeira vez aos 20 e poucos anos. Oh! Isso é realmente incrível. Ah, de jeito nenhum. Nesse caso você pode falar comigo sobre os detalhes. Ioionha sorriu e interveio na conversa de Ain e do ministro. Ela estava ouvindo-os em silêncio e se aproximou quando sentiu que a negociação estava prestes a avançar para o próximo passo. Precisaremos discutir os termos em detalhes a partir daqui. Afinal, não somos trabalhadores voluntários. Suas palavras foram gentis, mas precisas em sua intenção. O ministro primeiro olhou para Ioionha, e então estudou a expressão de Ain. Ain também assentiu. Mãe, eu entendo. Então vamos entrar no Palácio Real para mais conversas. O Palácio Real de Atalos. Será uma grande honra. Ouvindo a observação de Ioionha, uma risada escapou da boca do ministro, e ele chamou sua carruagem. Logo, uma carruagem de uma das 3 maiores marcas de carruagens de Crevon, Benlek, e 3 excelentes corcéis tão fortes quanto 300 cavalos comuns combinados apareceram como vento. Por favor, entre. Nós estamos saindo agora. Por quê? É claro. Assim, Ioionha e Ain entraram na carruagem. Graças à magia de expansão espacial, o interior da carruagem era pelo menos 3 vezes mais espaçoso do que parecia do lado de fora. Naturalmente, o passeio foi muito confortável. As 2 mulheres, Ain e Ioionha, sentaram-se lado a lado e olharam para fora da janela. A carruagem começou suavemente. Ioionha começou a refletir sobre exatamente o que e o que não desistir durante a negociação com a família real, enquanto Ain ligava a comunidade. Um ladrão que aprendeu a roubar tarde é o mais assustador. Esse provérbio se encaixa perfeitamente em Ain. A comunidade era um mundo totalmente novo para Ain, que nunca havia usado a mídia social antes na Terra. Ain, o jogador Plabonin é tão hilário. Achei que meu umbigo ia estourar. Como plup. Enquanto Ioionha assistia a Ain escrever o comentário acima, um pensamento repentino cruzou sua mente. Ela parece uma adolescente por fora, mas ela está na casa dos 30. Duquesa Ain. Um tempo atrás, Qin Ajin havia feito uma pergunta a ela de passagem. Qual é o problema? Isso se ela conhecesse um professor que se destacasse em invocar magia, mas também pudesse guardar um segredo e fosse honesto e fiel. Naquela época, ela havia respondido não. Afinal, alguém que era forte não poderia ser honesto e fiel ao mesmo tempo. No entanto, você tem planos de aceitar um discípulo? Discípulo? Ain franziu a testa com a pergunta repentina. Sim. Eu sei que é repentino, mas o pensamento simplesmente surgiu na minha mente. Não é grande coisa nem nada.
É que um amigo meu me disse que encontrou um mágico muito promissor. A Arin não respondeu e simplesmente olhou para fora da janela. A pequena mulher de cabeça pequena encostou-se à janela do carro melancolicamente. Do ponto de vista de um espectador completo, ela parecia uma garotinha fofa. Ok, ela não quer. Ionia decidiu desistir sem pensar muito. De repente, a Arin murmurou. Eu não aceito discípulos. Milímetros. Sim, eu entendo. Ionia recuou sem hesitar. Mas a Ain continuou olhando para Ionia. Ela parecia um pouco insatisfeita, e Ionia percebeu que era porque ela não perguntou por quê. Se você não se importa, posso perguntar por quê? Ah. Ela soltou um suspiro fingido e colocou um olhar distante em seu rosto. Eu costumava ter um discípulo. Seus grandes olhos lembravam o passado de 10 anos atrás, quando ela parecia ainda mais jovem do que agora. Naquela época, ela tinha um discípulo. Esse discípulo é um Dijin agora. Ionia assentiu solenemente. Aconteceu com frequência. Os magos, que estavam tão absortos em estudo e pesquisa, eram facilmente expostos à tentação dos demônios. Por esta razão, a lei exigia que dispositivos de detecção de energia demoníaca fossem colocados em todas as torres mágicas e também nas casas de todos os magos de 5 estrelas ou superiores. Claro, não era nada além de uma formalidade. Eu sinto muito. Eu não sabia disso. Sem problemas. Mas quão talentoso é esse mágico para você me pedir para ensiná-lo? Nós iremos. De acordo com o meu conhecimento. Este mago pode rivalizar com você em 5 anos. Claro, Qin Ajin não disse tal coisa. Ionia apenas pensou que o momento era propício para uma provocação adequada, e ela simplesmente veio com isso no local. Que insolente. Mas a Ain apenas fez um sorriso adulto. Sim, bem, é bastante sem sentido. Acho que não funcionou com a Ain, afinal. A maioria dos mágicos acima de 7 estrelas teria mordido a isca por orgulho. Assim, a carruagem continuou a se mover em silêncio pelos próximos 5 minutos. Qual é o nome do seu amigo? De repente, a Ain falou, fingindo indiferença. Ionia suprimiu seu sorriso e respondeu. Perdão. Ah, isso é um segredo. Ele tem direito à sua própria privacidade. A Ain assentiu sem palavras. A mágica de 8 estrelas que estava prestes a se tornar 9 estrelas descansou o queixo na mão como se refletisse nas palavras de Ionia. PFT, 5 anos. Ela então zombou e continuou a murmurar. 5 anos. Interessante. Ao lado dela, Ionia sorriu em silêncio. Parecia que ela tinha conseguido conceder seu pedido mais uma vez. Sala de espera do jogador extra 7. Outras 4 horas que se passaram desde o incidente no 20º andar. Eu estava deitado na minha cama na sala de espera, pensando na existência de Qin Shundong e na vida dele que eu estava vivendo. No começo, eu pensei que nada realmente importava, já que esta não era a minha vida. E talvez essa fosse a postura correta a tomar. Afinal, Qin Shundong e eu realmente éramos indivíduos separados. É por causa da sincronização. Mas meu encontro hoje com Qin Shundong mudou parte de minhas opiniões. Claro, eu não tinha planos de culpar tudo pela sincronização. Afinal, como alguém emprestando toda a vida de Qin Shundong, eu não deveria ser responsabilizado pelo menos eticamente. Mas, ao mesmo tempo, meu coração afundou pesadamente. Qin Shundong me disse que nos encontraríamos novamente. Minha intuição me disse que aquele seria o meu fim. Naquele dia, Qin Shundong, que era Qin Ajin, mais uma vez se tornaria Qin Shundong, e Qin Ajin retornaria à terra original. Olhei para o teto. A terra onde vivi por 26 anos. Tinha meus amigos, meu minúsculo apartamento de um cômodo, meu romance em ato, meu pseudônimo e, acima de tudo, meus amados pais. Lá, eu não era nada além de uma pessoa comum. Um extra. Mas aqui, neste mundo que eu estava há quase 6 anos, eu tinha muito mais. Dinheiro, força, autoridade, honra chefe. A mensagem do chefe chegou em boa hora, pois eu estava prestes a ser engolido pela depressão. Sim. Para constar, havia outros convidados dentro da minha sala de espera. Jaine, Jioa, Sheok Junjeong, Boz e até Kaita. Eu assumi que todos eles estariam dando uma festa na sala agora. Você não bebeu? Ouvi dizer que Kaita trouxe um bom vinho, chefe. Eu realmente não gosto de álcool. Eu sorri.
Esta mensagem era uma mentira. Chefe adorava beber. Embora ela nunca ficasse bêbada, ela era uma verdadeira conhecedora que apreciava o sabor do álcool amadurecido. Chefe, o que você está fazendo? Eu estou prestes a dormir. Chefe, .mmm. Eu vejo o traço talvez porque Boaz estivesse usando o mensageiro com mais frequência. Parecia que ela aprendeu a usar emoticons. Claro que ela não poderia ser comparada à verdadeira especialista, a loira princesa britânica. De repente, fiquei curioso para saber onde Boaz estava e olhei em volta. Ela estava deitada na cama do quarto de hóspedes ao lado, digitando em seu mensageiro. Ao contrário de sua alegação de que não gostava de álcool, uma garrafa de vinho que Kaita havia trazido foi colocada em cima da gaveta ao lado de sua cama. Havia também um orbe ligeiramente desbotado em seu colo. Esse deve ser o orbe da especulação. Ela já usou? Peguei o relógio inteligente e examinei o item. Igual, nível. Orbe da especulação. Crie uma condição e restaure um passado que você experimentou por até 60 minutos. Por meio da especulação, você pode induzir até a verdade mais inimaginável. Pode ser usado 2 vezes. Igual, chefe. Você já usou o orbe da especulação? Chefe. Não, ainda não. Vou usá-lo mais tarde quando precisar. Sorri com o tom animado da mensagem e bati na parede. Boaz, que estava batendo no mensageiro usando 2 dedos, se encolheu e olhou para onde o som tinha vindo. Você não vai dormir? Traço. Ufa. Você me assustou. Eu vou em breve. E você, Kim Ajin? A voz dela era gentil. Eu vou para a cama agora. Eu vejo. Vou parar de enviar mensagens para você então. Ok, boa noite. Graças à sua voz, eu podia fechar os olhos confortavelmente. Vamos esquecer todas as complicações e apenas dormir em paz. O próximo dia, decidi descer para o 15º andar. Ficou claro que não poderíamos desafiar o 20º andar imediatamente, então decidi desenvolver o Genke Lopes Vissel, que poderia ser usado para ajudar a desafiar o 20º andar, tanto quanto eu pudesse. No entanto, quando finalmente cheguei à área 3. O que é isso? Algo estranho estava acontecendo. Eu estava na área 3 sem dúvida, mas havia 5 administradores aqui que vieram me ver. Pelo que parece, todos eles pareciam estar atrás de um Wolf's Fragrance. Você não pode medir o valor da fragrância do lobo com TP, então, como eu disse, ele já concordou em me dar. O primeiro foi Simad, o administrador do 7º andar. Ele trouxe uma espécie de robô com ele para negociar comigo. O segundo e também o que interrompeu Simad foi, claro, Medea. Você ainda não chegou ao 21º andar, certo? Esse é o meu andar. Eu vou te ajudar. Quem disse isso foi Serico. Mas ela não era importante. A partir do 20º andar, 4 administradores foram designados para cada andar. Serico, uma das administradoras do 21º andar, estava na parte inferior da hierarquia. Gostaria de saber seu nome. O 4º administrador foi Andrômaca. Ela estava lançando olhares sedutores para mim, mas eu a ignorei categoricamente. A 5ª e última administradora, Athena, responsável pelo 23º andar, estava simplesmente me encarando em silêncio. Blá blá, blá blá, suspirei enquanto olhava para os administradores falando comigo todos de uma vez. O poder mágico estava naturalmente embutido nas vozes dos administradores, e comecei a ficar enjoado só de ouvi-los. Quando não aguentei mais o sofrimento, tirei o Wolf's Fragrance do meu inventário. Uma vez que a bela e graciosa túnica apareceu, todos pararam de falar. Gole. Apenas o som de engolir soou. Isso mesmo, diga a eles. Você queria me dar isso, certo? Medea perguntou com uma expressão cheia de antecipação. Mas eu a ignorei. Comecei a calcular na minha cabeça. Com base em suas ofertas, o administrador apto a se tornar o dono deste, o Wolf's Fragrance, era Simad, o dono do 7º andar. Entreguei o roupão a Simad. Medea cuspiu uma única sílaba e Simad sorriu suavemente. Boa escolha. No entanto, há um item que eu quero. Um item. Sim. Falei da ideia que tinha passado pela minha cabeça agora há pouco. Não existe uma IA de alto desempenho no 7º andar? Ajude-me a transferir a IA para esta nave. Este navio precisa disso. Simad começou a pensar,
enquanto Medea cambaleava como se estivesse prestes a desmaiar. Simar olhou para Medea e rapidamente tomou sua decisão. Ele queria reclamar o roupão antes que ela fizesse algo inesperado. Tudo bem, mas você não pode receber gratuitamente o serviço de compra do centro de upgrade. Isso é algo que nem eu posso fazer por você, pois é um privilégio exclusivo do 7º andar, não algo que pertence a um robô. Sem problemas. Eu só quero a IA instalada nesta nave. Nesse caso, o pacto está selado. Simar pegou uma pequena máquina que parecia um telefone. Ele usou para fazer uma ligação e, de repente, um grande portal apareceu na frente dele. Outro robô saiu do portal. Ele estava segurando um chip de IA em sua mão. Este é o chip de IA. Obrigada. Recebi o chip da Alpag e entreguei o Wolf's Fragrance para Simad. Baque no momento em que nossa troca terminou, Medea caiu no chão, não sendo capaz de suportar o desânimo e sua própria ira. Por um mês. Aqui. Desperdicei meu estado de existência. Com Medea falando bobagem em choque, Simar olhou satisfatoriamente para Wolf's Fragrance. Bom negócio. Com isso, ele entrou no portal e saiu. Você vai se arrepender disso. Prepare-se para morrer no 21º andar. Você fez a escolha errada. Serico e Andromache também voltaram para seus andares. Apenas Medea e Athena permaneceram. Primeiro entreguei o chip de IA para Orner. Orner? Sim, comandante do navio. Conecte isso no recipiente. Com este chip de IA, a embarcação de Genkelope reconhecerá completamente eu como seu dono. Sim, eu vou ver isso feito. AKKKK. De repente, um grito tão alto que poderia quebrar as janelas de vidro irrompeu. Orner e eu cobrimos nossos ouvidos e nos viramos. O que foi isso? O que você estava pensando? Medea saltou e atacou para mim. Perdão. Você disse que me daria de presente. Você, seu bastardo, você disse que não queria. E isso é. Por sua causa, eu desperdicei um mês do meu estado de existência. Medea expressou cruelmente sua raiva. Você pode estar pensando, é apenas um item, mas Medea era uma mulher gananciosa para começar e ela provavelmente considerou a fragrância do lobo como sendo dela desde o início. Eu não tinha certeza do que se tratava essa coisa de um mês, mas se um administrador deixasse seu andar por muito tempo, algo chamado estado de existência do administrador diminuía gradualmente. Então ela provavelmente estava falando sobre isso. Você não sonha em colocar os pés em Prestige nunca mais. Eu ia fazer algo novo para você. Um melhor. Seu maldito bastardo. Melhor um? Que melhor? Ter. A Medea de rosto vermelho parou por um momento. Pisca-pisca. Seus olhos piscaram algumas vezes. Então ela inclinou a cabeça em transe. Um melhor? Sim. Ganhei isso por vencer o torneio de artesanato. Mostrei a ela o cinzel de Hefesto. Vacilar todo o corpo de Medea tremeu naquele momento. Eu poderia fazer roupas ainda mais bonitas com isso. Oh, o que foi que você me disse agora? Maldito bastardo. Fingi estar ofendido e cruzei os braços. Mas eu não me considero um bastardo, muito menos um para ser condenado por Deus. Eu disse isso enquanto olhava para Medea. Medea olhou para mim sem expressão. Então deu um sorriso estranhamente humilhante, mas submisso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.